açaí é o patrono das folhas para nós do candomblé. Ele representa a força do axé, porque sem folha não há candomblé, não há orixá. A folha é o sangue verde da nossa religião. Tanto faz da nação Quetu, como dos bantos, dos angolanos, do jeje. Enfim, o açaí que está em todas para soltar, para liberar a força da energia que a folha tem. O saber já vem no dom da gente. Se a senhora disse, olha, esse menino está sentindo uma coisa, eu disse, eu fico pensando, aí vem aquela lembrança, é tal coisa. O povo do Brasil, as autoridades, têm um dever de ser soberano. E desde uma vez que ele seja soberano, ele sabe o valor que pode ter um raizeiro que nem eu. O que é que eles devem fazer para ter essa soberania? Examinar, ir lá, constatar o que está acontecendo, o que foi que houve, que está surgindo um benefício para a humanidade. Então, o que está acontecendo que essa casa de planta pequena desse jeito está sendo beneficente para a humanidade? Então, se for soberano, ele procura saber o que é. Foi o primeiro pensamento de Deus, foi fazer a natureza, para com que a natureza nos criasse tudo. A natureza dá para o mendigo, dá para o rico, dá para o pobre, todo mundo come e todo mundo bebe. Aquilo é obra da natureza. Como é que a senhora aprendeu? Porque meu marido trabalhava com um departamento que era só de ervas medicinais. Então ele tinha o livro da planta medicinais, que chamava Plantas Cura. E eu conheci as plantas por meio desse livro. Eu acho que eu recebi de Deus. Eu acho. Porque o meu dom é só para fazer bem. De criança, de 10 anos, já rezava, já fazia remédio. Esse meu dom que eu trouxe, esse foi um dom que era da minha avó. Da minha avó já tinha sido da bisavó dela, né? Aí passou para ela e dela já passou para mim. Pode ser neto, pode ser bisneto. Mas de ficar, vai ficar. Meu lugar vai ficar. O lado social é importante, porque você tem toda a formação, toda a parte da instrumentação. Então o aluno está aprendendo uma série de coisas. Por isso que a gente está aqui, para estar trocando as ideias, juntos, prestando atenção, pensar um pouco, né? Porque a gente estamos aqui, mas nós temos a voz da comunidade, tem que estar pensando lá, na aldeia, lá na base. A façanha é feita, entendeu? As mesmas folhas que fazem parte da roda, elas são tidas ali, onde está sendo feito o abo, o mieró. Então cada folha que tem aqui também tem ali que vai ser macerada pela equede, entendeu? Então assim, o orixá deita em cima da folha, o orixá há de tomar a folha e quando ele sair na sala também, vai carregar uma mesma folha chamada nativa. Chama, ó, como ela é cheirosa, ó. Ah, esse é pra... É pra banho atrativo. É pra banho atrativo. Como é que é essa história de banho atrativo? Procurando um grande amor, viajei neste meu Brasil inteiro, juro que não encontrei. Pensar mesmo daqui que procura mais os perfumezinhos atrativos, moças bonitas, atrás daquele perfume que realmente a gente nem acredita. Pra quem precisa, né? Porque uma moça bonita não precisa. Atrativo também. Então primeiro eu descarrego, aí tomo 3 banhos, depois aí eu tomo um atrativo para tomar. Aí melhora. Melhora pra mim, Banho atrativo é banho que chama as coisas boas pra... Mas como é que faz? Tem que macerar? É macerado. Tem a Caatinga da Mulata, nós temos a Chama, temos o Chega-te a mim, temos o Busca Longe, temos o Carrapatinho, temos o Agarradinho, Pega não me larga, Chora nos meus pés. Temos o banho para descarregar, o banho de atrativo e temos o banho também para o amor.
Como é que é esse banho para o amor? Para o amor, você vai botar o Chora nos Meus Pés, Chega-te a Mim, Agarradinho, Carrapatinho, Faz Querer Quem Não Me Quer, Queira ou não queira, tem que me querer. Vai botar dentro para ferver. Depois, quando estiver pronto, você vai pegar o nome da pessoa, macerar naquele banho, para você tomar o banho. E aí, o caso está resolvido. Aí foi só entre abraço. Ah, mas aí é um abraço muito forte. Tem que ser um amor brasileiro, vai te ser carinhoso, que satisfaça o meu ego, que seja impetuoso, que faça ferver meu sangue, porque o amor me satisfaz, que me leve à loucura, que me dê algo mais. Tem que ser brasileiro, bonito e brasileiro. Eu viajei neste meu Brasil inteiro, juro que não encontrei o amor maravilhoso. O reconhecimento de uma planta como um medicamento pode ser ruim, né? Porque posso estimular uma coisa que eu jurei não fazer, que é a automedicação. Às vezes é uma garrafada para o rins, né? Às vezes é para fígado, às vezes é para qualquer coisa. Aí eu já preparo, já entrego preparado aquilo. O que eu sei da natureza é que nada natural ofende a gente. Pode até que consiga, mas também não ofende. E outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, que sei que tem gente que não conhece. Na Amazônia, a floresta Amazônia, o que não é remédio é veneno. Química, eu acho que muita gente sabe o que é química. É uma coisa que geralmente só destrói. Vamos supor, um extrato de qualquer planta aí que eu sei que vai me fazer bem, mas em determinado momento eu sei que também vai me fazer mal. Toxicologicamente a gente não adotou isso para verificar a toxicologia. Eu vou procurar qual é a sua idade que a senhora tem. Eu vou fazer naquele limite que eu ver que a senhora pode tomar, né? Agora, ela passa aquele que eu fiz para ela. Para uma pessoa mais idosa já não vai ter, cada idade tem uma quantidade, entende como é? Para chegar no medicamento, na prateleira, você tem que fazer todo o pré-clínico e depois a fase clínica, fase 1, 2 e 3. E essas 3 etapas, principalmente as clínicas, são muito caras. Então, a gente já começa a falar em milhões de dólares. Então, assim, vão ser poucas as doenças que vão ter demanda para financiar essa pesquisa. E aí é que vem o grande dilema da humanidade, né? Porque as indústrias que têm dinheiro para fazer pesquisa só estão interessadas em câncer, Alzheimer, essas daí e o resto. Porque se nós não tivermos esta cadeia aqui, tá, produtiva de medicamentos, funcionando, nós não vamos saber o que é o medicamento, nós não vamos saber avaliar o medicamento, se ele é bom ou se não é. E nós vamos continuar comprando da prateleira internacional. Que a gente não compra o que quer, compra o que eles têm para vender. A gente une esses dois conhecimentos
e produz um conhecimento maior, né? Porque o conhecimento tradicional é super importante, o conhecimento científico também é super importante, mas se você unir os dois conhecimentos, eles vão ficar mais importantes do que isoladamente eles são. Isso é milenar, que todas as tribos usavam o sapo, o cambu. Na nossa tribo chama campu, né? Na nossa tribo xauandau, e que assim todas do Brasil já usavam, só que foi divulgado para o branco através da tribo catuquina. Olha, compartilhar a gente já faz, né? De maneira não oficial, nos termos da lei, mas nós compartilhamos com outros povos. Por exemplo, o tema da ayahuasca é um tema muito compartilhado entre os diferentes povos. Se o setor econômico pretende utilizar conhecimentos tradicionais, primeiro deve dialogar com os povos indígenas. Inclusive considerar a possibilidade dos povos indígenas dizerem que não têm interesse no uso dos seus conhecimentos, porque há muitos medicamentos, muitos conhecimentos que são de natureza de uso exclusivo interno da comunidade, sua natureza espiritual, e que as comunidades não desejam divulgar. Então isso deve ser respeitado. Meu trabalho principalmente é trabalhar com extratos que são produzidos por pesquisadores aqui da Amazônia, que eles separam esses extratos e tentam me dar informações mais ou menos puras, para a gente tentar identificar que tipo de substância tem aqui dentro. Basicamente, na aplicação mais usual da gente, é em produtos naturais. Uma planta, aí a gente não sabe, não, só tem o nome, essa fantasia, é MIC2, né? A patente é uma invenção muito recente e a patente faz exatamente isso, transforma o conhecimento em um bem individual, portanto com valor econômico. Porque a probabilidade de que a minha pesquisa gere eu pego, faço toda a fitoquímica, tudo, o que eu vou ter? Artigos. Vou patentear? Bom, primeiro que eticamente eu questiono. Eu sou funcionária pública, eu sou paga para dar resposta para a população como um todo. Agora, nós temos que lembrar que a patente também, por outro lado, ela gera para a ciência uma dificuldade. Por quê? Porque antes de ser de uma coisa ter a patente, a ciência, que se fazia em geral pública, era uma pesquisa pública, a patente, não havendo patente, os pesquisadores colaboravam entre si, porque não tinha muita importância quem que descobria o produto final. Um cientista não pode informar ao outro o que está fazendo. E, portanto, uma restrição científica, ao contrário da patente. Dizem ideologicamente alguns, seria a proteção da ciência. Ela, muito ao contrário, é a restrição da ciência. Por isso, a ciência deixou de ser pública. A ciência passa a ser uma ciência financiada por capital privado, apenas no interesse privado. E por isso, por exemplo, no século XX, nós temos desenvolvimento de alguns remédios que estão em camadas ricas da população, sendo desenvolvidos rapidamente. E as doenças que atacam as camadas pobres da população, permanentemente sem remédio. É o caso da malária. E uma lenda relata bem o fato em que Ossan guardava suas folhas em referido à cabaça, e sempre que alguém precisava pedia a ele, só que ele se recusava a entregar essas folhas, porque não era a qualquer momento que deveria chegar até as folhas e pedi-las. Sempre que alguém pedia a folha em devida hora, as folhas eram negadas, porque as folhas estavam repousando para o dia seguinte serem usadas. Em resumo, as folhas teriam que ser pedidas um dia antes da necessidade. Os orixás ficaram meio afoitos com isso, porque eles achavam que eles eram todos poderosos. Eles deveriam então ter poder de cada folha. Como poderia Yansan, a rainha da coroa de Xangô, a senhora de Oiota, e que não ia dar no meio da mata, de folha a um mendigo, porque era assim que os orixás chamavam Ossan, um mendigo da mata. O que aconteceu? Yansan foi incitando os outros orixás
Eles fizeram uma assembleia, reuniram-se e decidiram como fariam para pegar as folhas de ossanha. Nós estamos com o tesouro do mundo na mão, porque é o país que tem uma reserva muito grande de floresta e muito grande de plantas medicinais. Nós estamos com ela nas nossas mãos, as autoridades estão com ela nas mãos, mas não estão também dando valor. Que o povo vem de fora e chega, invade, faz a patente daquela coisa e PT Saudação não dá satisfação a ninguém. Que o conhecimento tradicional ele está vinculado a um direito coletivo. E, portanto, na maioria das vezes, vai ser uma coletividade que vai repassar esse conhecimento, e não um cidadão. Né? Então, na Convenção sobre Diversidade Biológica, nós tivemos o reconhecimento com relação aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais de que ele deve seguir algumas regras e que cada país tem que implementar na sua legislação nacional as regras para vincular o uso de acordo com como estabelece a Convenção. Então, o Brasil tem uma experiência ainda bastante recente sobre esse tema. Praticamente poucos países têm experiência com isso e poucos países têm implementado uma agenda, uma legislação, uma estrutura institucional para tratar disso, de modo que nós estamos na fronteira desse processo de implementação. A biopirataria precisa ser discutida melhor para que a gente tenha a proteção real sobre os nossos produtos, sobre a nossa diversidade biológica, sem cair no exagero da reserva de mercado. Não somos todos nós donos desse benefício que pode ser gerado com isso? Né? Será que a forma mais fácil não seria justamente dividir qualquer tipo de benefício que possa ser gerado com isso aí? Dividido, né? Por onde for, para onde tiver esse produto. E quando for descoberto esse remédio, por exemplo, se o Caterpillar entregou o saco branco e hoje ele está ganhando dinheiro só, que a pessoa tem um carimbo assinado ali por ser o presidente, a pessoa da ONU assina um compromisso de que aquele remédio não sirva só do estudo dele, que vai servir para várias outras doenças, não sirva só para o Caterpillar, nem sirva só para o branco. E que o remédio que for feito por ele, as pílulas ou alguma coisa, um líquido que for feito, que repassa para cada índio do Brasil e do mundo, se for preciso, né? Na dinâmica das discussões no âmbito nacional, podemos mencionar o CEGEM, que é o Conselho que trata da proteção do patrimônio genético, em que não há uma participação efetiva dos povos indígenas. Isto por quê? Primeiro que há uma questão legal, a medida provisória que trata da composição desse conselho exclui as comunidades detentoras, os povos indígenas e outros segmentos da sociedade na composição desse conselho. Então é necessário corrigir essa situação e incluir os povos indígenas na composição do conselho para que possam participar na condição de membros efetivos com poder de voto e de decisão. Eles fizeram uma assembleia, reuniram-se e decidiram como fariam para pegar as folhas de ossanha. Yansan falou para eles a seguinte frase: as folhas são dele, mas os ventos são meus. E então ela fez soprar um forte vento na mata toda, atingindo assim a famosa cabaça que ficava presa na mais alta árvore. E o que aconteceu? Essa ventania fez com que várias folhas, tanto do chão como das árvores, se agitassem, e os ventos fizeram com que a cabaça se quebrasse ao meio. A cabaça tocando ao chão, as folhas levantaram e cada orixá pegou uma. E Ossanha, desesperado, corria na mata, gritando: eu, minhas folhas, eu, minhas folhas. Pegava de volta as folhas, mas era 1 contra 15. O que houve? Que Ossanha, mesmo assim, ainda fez a bondade de dividir com os outros orixás o poder das folhas, mas não total. Resultado, os orixás poderosos acabaram tendo que precisar do humilde orixá chamado Ossanha. O nosso saber, ele não tem valor monetário, mas ele tem valores éticos, valores espirituais e valores humanos. Esses 3 valores que nós temos em nosso saber, ele representa exatamente quem somos, porque a partir do nosso saber é que nós representamos em nossa diversidade, em nossa identidade
em nosso idioma, em nossa aspiração como povo e que afirmamos como tais. Então esse é o nosso valor, né? Lamentavelmente, no presente momento, nós estamos um pouco obrigados a dar um valor monetário a nossos conhecimentos, exatamente pela inserção não só de estudos, mas também de valores econômicos que se veio disponibilizado em nome de nossos saberes. Aceitaria o seguinte, com licença, se a senhora vai ter essa venda, né? A senhora vem comigo para poder, ó, da Minervina, eu queria assim, um remédio para isso, assim, tá certo. A senhora pode vir, eu marco o dia para a senhora vir. Então eu vou lhe ensinar a senhora a fazer aquilo, né? Eu mesmo vou lhe ensinar. Tá aqui, a senhora faça assim. A senhora faz. Aí a senhora já pode ir fazendo para a senhora vender. Em troca, o que eu recebo é recompensa do céu. Para mim, é recompensa de Deus. Isso é uma realidade e eu, como Mancinelli, como indivíduo, eu acredito que nós devemos sim estabelecer regras muito claras, e se nós temos que usar um conhecimento para valores monetários, que vamos estabelecer dentro das umas regras onde permita que o povo tenha um benefício real e que outros atores sociais, principalmente a sociedade, possa também ter os benefícios, principalmente relacionados à medicina. Por mais cuidadosa que seja a proposta de trazer para o direito esse conjunto de conhecimentos, essa proposta sempre põe em risco a riqueza, a complexidade e a extrema intimidade que existe entre os sujeitos do grupo que detém esses conhecimentos e a sua aplicação nessas sociedades. Bom, é muito difícil falar sobre esse tema porque ele envolve a necessário distanciamento cultural para se compreender a dificuldade que o mundo ocidental tem em captar a riqueza desses conhecimentos, a riqueza da relação que as sociedades ditas tradicionais têm com o conhecimento. Desde menino que eu ando dentro do mato. Tem até uma coisa que essa eu vou cantar porque ninguém pode ficar com essa história, que a história é minha. Ninguém pode fazer ela para ela, é mesmo que ser patenteado. Nasci no Purus um dia cedo de manhã, na boca de um garapé chamado Tupã. Minha mãe era Francisca e meu pai era Galdinho. Pela felicidade de Deus nasceu esse menino. Pela felicidade de Deus nasceu esse menino, com o nome de João Galdino, filho de nordestino com amazonense. Lá nessa região só reinava filho de cearense. Essa ninguém pode tirar dela para canto nenhum, porque ela é minha e não pode ser cantada por outra pessoa. Só se eu der, eu não dei a ninguém. Aline, o senhor quer café? Traga 3 cafezinhos aí, minha filha, nos copos.